Que a graça e a paz de Jesus esteja reinando em cada coração. Meus amados, eu estou aqui no final de tarde maravilhoso, um sol delicioso, as sombras já começam a deitar as cortinas e o manto da noite vai se aproximando, e eu parei agora para trazer a exposição do último capítulo da epístola de Paulo, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Eu espero que este capítulo venha descortinar sobre a vossa visão, compreensão, vosso entendimento, coisas maravilhosas assim, atinentes ao reino de Deus. É uma satisfação estudar a palavra de Deus. Eu espero que haja contento e contentamento no coração de vocês. Vamos à leitura e vou seguir a mesma modalidade de lendo e comentando, porque são 21 versículos e a gente não pode perder tempo. A epígrafe diz: os deveres dos servos. Todos os servos que estão debaixo do jugo estimem a seus senhores por dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício são crentes e amados. Isto ensina e exorta. A gente sabe que a Bíblia não foi escrita com divisões de capítulo e versículos. Isso foi algo que foi projetado, planejado para facilitação da nossa compreensão. Então, o texto é corrido o tempo inteiro. Como nós dispomos hoje dessa divisão de capítulos e versículos, então facilita a pedagogia, a didática, a leitura, a compreensão. Às vezes, rouba um pouco a compreensão majoritária do texto, mas a gente vai levando, não é? Já temos aí estudos bastantes, conhecimentos bastante, para a gente ir dirimindo as dúvidas. O capítulo 6 já é um caminho de conclusão dessa epístola, conforme o mestre Eliú considerou. O apóstolo Paulo está tanto num viés de orientação pessoal, particular para o pastor Timóteo, quanto num viés comunitário, para que esse conhecimento chegue à igreja. Paulo tem a intenção primeira de falar a Timóteo, mas que estes ensinamentos sejam trazidos para a comunidade. E agora ele está dizendo ao pastor que faça isso, que ensine, exorte a comunidade. Que esse conhecimento que está sendo dado ao líder seja transmitido aos demais. Todos os servos que estão debaixo do jugo, e aqui está falando da situação cultural da época. Havia a escravidão, não nos moldes da escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Nenhum outro país, ou tempo algum da história, produziu uma escravidão como a feita aqui no Brasil, tá? E os teóricos, os estudiosos da história da escravatura no país afirmam isso, que essa foi a mais abjeta das escravidões. E Paulo está dentro de um contexto monárquico, dentro de um contexto jurídico,
dentro de um contexto cultural, histórico, e ele não pode abrir mão disso, ele não pode simplesmente pensar fora dessa caixa que ele está dentro, inserido, no sentido assim, de que ele não pode pregar uma coisa que não tem a ver com a sua realidade. É claro que em dados momentos ele pode ter um pensamento avançado, como ele tem, né? Quando ele diz assim, lá em 2 Timóteo, nos últimos dias, ele está falando fora da caixa, ele está olhando para além. Mas aqui ele está dentro da caixa. Ele está falando dentro dessa caixa cultural, histórica, geográfica, e da qual ele não pode simplesmente sair e dizer, vamos criar uma igreja fora da realidade. Isso não existe. Então ele está dizendo, todos os servos, irmãos que não têm a sua carta de alforria, os irmãos que não têm a carta que dá a liberdade para eles são servos mesmos. Esses servos tinham que vir para a igreja, se convertiam e a igreja tinha que lidar com esse fato. Então eles estavam debaixo do jugo. E o que Paulo vai dizer? Estime a seus senhores. Você que é servo, que não tem um documento que lhe dá a sua liberdade, e você ainda está na condição de servo, de escravo, de doulos, então, já que você não pode mudar isso, que o amor de Cristo estimule você a estimar os seus senhores, a fazer o seu trabalho com amor. Faça para Deus, é isso que ele está dizendo. Estime, respeite, considerem os seus senhores por dignos de toda honra. E agora o olhar é o princípio da subserviência em amor, dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. É claro que eu não posso olhar para aquela escravidão à luz dos moldes da escravidão que ocorrera aqui no Brasil há pelo menos 200 anos atrás, ou 300 anos que se viveu de escravidão nesse país. E nós hoje temos os rescaldos dessa escravidão, que é nefasta, nojenta. Se nós que estamos aqui no rescaldo já sofremos muito, imagine como foi aquele tempo. Mas eu não posso, à luz dessa escravidão moderna, avaliar a escravidão dos dias de Paulo, porque era outro contexto, era outro tipo de escravidão. Não era essa famigerada escravidão com seus malgrados de maldade. É muito fácil a gente olhar para Paulo agora e dizer, poxa, Paulo poderia pregar contra a escravidão. Não tem porquê. Desde o Antigo Testamento, essa realidade dos servos existia. E agora ele vai dizer, a preocupação maior de Paulo é a honra do nome do Senhor. Mantenha minimamente o equilíbrio nos relacionamentos. Procure honrar quem tem poder sobre você. Por que você vai desonrar se ele pode trazer maus tratos, inclusive? Então Paulo está dando um conselho sábio, já que você não pode mudar e fugir como fugiu Onésimo, não é? E vai viver uma vida de foragido o tempo todo, porque naquela época haviam leis estabelecidas e fortíssimas. Ele diz, procura honrar as pessoas que Deus colocou como senhores sobre sua vida. E acima de tudo, procura honrar a Deus, para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Essa é a questão. E Paulo vai dizer aqui, e os que têm senhores crentes, aqui a gente observa que na igreja a escravidão, o sistema da escravidão era vigente também. Os irmãos da igreja tinham escravos. Olha aqui. E os que têm senhores crentes, não os desprezem, por serem irmãos. Ou seja, Jesus desnivelou a escravidão, tornando-nos irmãos.
Agora, esse que tem um senhorio legal sobre você é seu irmão em Cristo. Então você deve tratá-lo bem, porque ele deve te tratar bem por ser cristão, por ser de Cristo. E se há um respeito mútuo, então as relações são bem construídas. É essa a intenção que eu vejo no apóstolo Paulo. Antes, o sirvam melhor. Então, porque ele é crente, porque ele teme a Deus e te trata bem, serve o melhor. Sirva-o da melhor maneira possível. Se aplica isso. Zela por isso. Exatamente por ser seu irmão em Cristo. E o texto prossegue dizendo, porque eles, antes o sirvam melhor, porque eles que participam do benefício da fé em Cristo Jesus, são crentes e amados. Esse benefício aqui é a fé em Cristo, a vida comunitária na igreja. A gente tem comunhão. Como é que você vai me maltratar lá em casa, no trabalho, onde eu sou seu escravo, e na igreja você vai partir o pão comigo, como se tivéssemos uma relação santa e pura e digna apenas na igreja, e lá os maus tratos acontecem. Então, o que se pressupõe aqui é de senhores bons, tratando seus servos com bondade e recebendo a honra desses servos por causa de Cristo. E isso vai refletir na vida da comunidade. Então ele diz, são crentes e amados. E isso é bonito. Então ele diz, ensina isso e exorta isso. Você observa que a carta é para Timóteo, mas a intenção do seu conteúdo é para a comunidade. Ensina isso, exorta, fala. E ele vai dizer, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não confirma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos, de entendimento, e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aqui é o novo bloco. Eu quero que você foque aqui, por gentileza, que eu preciso remoer isso aqui. A gente não pode passar voando aqui sem considerar esses pormenores. Então ele diz, a doutrina de Cristo é a doutrina do amor, de lavar os pés uns dos outros. Então, o estar em Cristo demole a estratificação social. Aqui nós somos irmãos, aqui nós somos aqui nós somos iguais. Não no sentido que igualdade pareça existir, porque a gente sabe que igualdade não existe. Mas há certos termos dos direitos que, estando em Cristo, transmite-se a igualdade. E ele está dizendo, olha, se você está na doutrina de Cristo, e se você está na sã doutrina da piedade, na piedade, que é o amor e a santidade, uma vida santa, digna, justa, então não tem por que a gente estar maltratando ninguém, pisando ninguém, por causa da diferença de estratificação social, né, do status quo. E isso é demolido aqui em Cristo Jesus. Ele vai então dizer que quem não segue as sãs palavras dessa doutrina de Cristo, que é a doutrina do amor e da piedade, da santidade, então deve estar motivado por todo tipo de sentimento que não é de Cristo. É soberbo. O que é soberbo? Arrogância, presunçoso, jactancioso. E nada sabe, diz o texto, ele nada sabe, é ignorante, não tem conhecimento de Deus, de Cristo e da sua palavra, nem do Espírito Santo. Mas delira acerca de questões e contendas. O que é delirar, irmãos? O delírio é uma afecção da mente, é uma afecção psicológica. O sujeito passa a ter um distúrbio que transforma a realidade. O delírio é uma transformação da realidade.
fantasiosa, doentia. E está dizendo, delira acerca de questões e contendas. Contendas de palavras, ou seja, no que está falando, nas coisas que estão sendo pronunciadas. Das quais, dessas contendas, desse delírio, ele vai dizer, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Quantos já temos visto disso nos relacionamentos pastorais, de liderança, de irmãos na igreja, por causa de disputas e leituras políticas. A política tem feito muito disso. Eu não digo nem do futebol, e tampouco dos aspectos. Eu acho que os aspectos religiosos trazem esse tipo de demanda para dentro da igreja. Política e religião. O futebol muito menos, né? Tem os corintianos e os palmeirenses aí que não vão estar brigando, comprometendo sua fé por causa disso. Mas Paulo está dizendo, quando as pessoas desconsideram os ensinos de Cristo, do amor e da piedade, vira isso, vira guerra. E a proposta é que haja paz na igreja. Ele diz, ruins suspeitas. Irmão, você está com inveja de alguém, porque alguém prega bem, porque alguém tem falado coisas, está ensinando, porque ele tem um dom e você não tem, ou você tem, o outro fica com inveja de você. Poxa, pensa na luta. O que deveria nos unir, nos fortalecer, nos divide. E um disputa por terno, por sapato, por carro, e fica medindo quantidade de membros de igreja. É tanta tolice, irmãos, é tanta bobagem, é tanto perder de tempo. E medem espiritualidade pelo tipo de relógio, de gravata, de terno, se usa barba, se não usa, se corta cabelo, se não corta. Fizeram da igreja de Deus uma verdadeira Disneylândia, irmão. E o texto prossegue dizendo, contendas de homens corruptos de entendimento. São crentes, irmãos, mas o entendimento está corrompido. São pessoas pessoas boas em outras áreas, em outros setores, mas se satanizam em determinados pontos e aspectos que se tornam virulentos. Vilipendiam uns aos outros, criam um grupo, facções, brigam, são malfazejos, maledicentes, e vivem uma relação de ódio, rancorosa, porque Deus está usando o outro, porque o outro está sendo usado com dons, ele não tem o dom que o outro tem. Começa um inferno dentro da igreja. E o que deveria ser um lugar de paz vira um lugar de morte. E Paulo está dizendo a Timóteo, rapaz, toma cuidado com isso, com essas pessoas corruptas de entendimento, nem debata com eles. E pessoas privadas da verdade, são privados da verdade, a verdade não está com eles. Eles têm tudo, menos a verdade. São fraudulentos em seus discursos, mentem deslavadamente, cuidando que a piedade seja causa de ganho. E aqui a discussão e os conflitos é por dinheiro, é por fama, por sucesso, disputa financeira, dentro do santuário, dentro da igreja. Sabe qual é a recomendação de Paulo? E radicalizando, aparta-te dos tais, sai desse meio, sai dessa convivência que ela pode te matar. E se ela não te matar, Cristo te mata, porque tu podes estar ferindo os princípios de Cristo e da igreja de Deus. A pedra que cai sobre os homens que ferem a palavra de Deus é Cristo. Cristo vai esmiuçar essa gente mesquinha, tacanha, avarenta. Então, você é convidado a fugir disso, querido. Não ser isso. Mas no verso 6 ele diz assim, mas é grande ganho a piedade, com contentamento. Oh, irmão, como é bênção você fazer a obra de Deus por amor, por santidade,
visando o bem-estar da igreja, cuidando da igreja de Cristo. Jesus não vai deixar faltar nada para você. Eu comecei na roça, irmãos, ajudando o pastor. Antigamente, os irmãos não tinham dinheiro para dar dízimo, trazia o frango. Aqui na Bahia a gente chama de galinha, né? Mas os paulistas, quando a gente chama galinha, eles já dão logo um pinote. Então, eles traziam o frango, a batata, a cebola, traziam uma aipim, a macaxeira, a carne, o peixe. O que eles produziam lá, traziam para o pastor. Não faltava alimento na casa do pastor. Havia fartura, os irmãos cuidavam. É claro que na vida de todo mundo há um tempo que há apertos. Mas Deus é fiel. E Deus sustentava os seus, como sustenta até o dia de hoje. Então faça a obra de Deus por piedade, por amor, com contentamento, irmão, com alegria. Que o seu foco não seja o lucro financeiro, seja o ganho espiritual. E deixa que o Senhor cuida das demais coisas. Busca primeiro o reino de Deus, que as demais coisas serão acrescentadas. É frustrante demais a gente que começou fazendo a obra de Deus, cheio de amor, encontrar todo tipo de picaretagem no reino de Deus. A igreja que tem vínculos com notas fiscais, com supermercados, e o lucro não vai para uma obra social, vai para o abençoado do pastor. Sabe, eu acho que está na hora da gente... Essa pandemia veio para nos ensinar, para nos trazer as origens do Evangelho puro, genuíno. Eu acho que a gente deve mudar. Se a gente atravessar essa pandemia e não houver mudança, irmão, na nossa postura, a gente não entendeu nada. Pode estar como Noé, que saiu de uma terra levado pelas águas, e quando baixou a arca na terra, começou toda a dissensão, confusão, embriaguez na casa de Noé. Passou pelo dilúvio, mas não houve mudança. As águas do dilúvio não lavaram o coração daquele camarada. E a casa de Noé se tornou maldição para muita gente. Eu sei o que eu estou falando, basta ler Gênesis capítulo 6, 9, 10 e vocês vão ver. As figuras que saíram, ressuscitaram do dilúvio. No verso de número 7, Paulo diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Irmãos, se você não trouxe nada e não vai levar nada, por que está perdendo tempo com o meu terreno, meu carro, meu ministério, meu? É teu o quê, abençoado? É tudo de Cristo. Pertence a Cristo. Faça uso do que Cristo tem te dado e favoreça vidas, pessoas, os humildes, os pobres, os cansados, os quebrados. Ajuda. Deixa que eles participem. Se você tem um pão, divide esse pão. Amanhã, Deus vai providenciar outro pão para você. Se tem um guarda-roupa cheio de roupas, vai cobrir o nu, abençoado. Para que tu quer tanta roupa dentro desse guarda-roupa? Que vaidade é essa? Que falta de fé é essa? Se tu tens 30 sapatos, irmão, tem gente na igreja descalço, tem gente que tem teu número, está passando aperto. Você que não observou ainda. Então é esse acúmulo diabólico, satânico, que tem desviado as pessoas da presença de Deus. O poder. Não estou dizendo que você não deve ter 50 sapatos. Não estou dizendo que você não deve ter roupas. Não estou dizendo que você não deve ter terrenos, carro, coisa boa. Não é nada disso. Eu não prego a teologia da miséria. Eu acho que você precisa ter amor. Entendo o amor e deixando de vaidade, você vai ter tudo, porque você vai ser um canal de bênção. Você acha que Deus não vai ter prazer de te dar mais, sendo tu um canal de bênção? Agora, se você é do tipo mar morto, que todas as águas que chegam para você morrem em você, que prazer Deus vai ter de te dar? Dá uma olhada na história do mar morto, vê como é que ele é.
não tem fluxo, não tem sequência, não tem fluidez. Salga, amarga e morre e mata. Tem muita gente que é ministério do Mar Morto. Eu vou prosseguir. Porque não trouxemos nada. Foi o que Jó disse. Deus me deu, Deus tomou. Eu vim nu vou sair daqui. Bendito seja o nome do Senhor. E ele diz, no verso 8, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Uma vida simples, irmão. Não vou pregar em tal igreja não, que lá só tem pobre, eu não quero mistura com pobre, com negro, com albinos, com índios. E aí começa as divisões de classes, começam as divisões xenófobas, começa todo tipo de maldade, fruto de uma vaidade tosca, sem sentido, sem rumo, diabólica. E você começa a se sentir superior aos outros, a quem Jesus ama. Você não quer ir pregar, não quer conviver com pessoas que são templo do Espírito Santo e que Jesus deseja salvar. Você é melhor que Jesus? Porque Jesus vai lá. Você acha que Jesus começou com aqueles discípulos, eles eram os melhores de Israel? Eles eram a gentalha. Eles eram os piores. Jesus preferiu os piores para demonstrar. E a gente deve fazer como ele fez. Sabe, queridos, tendo, porém, sustento, se Deus tem te dado o teu sustento, contenta-te, alegra-te. Tem pastores que passam por 10 igrejas e não é feliz em 11. Porque nenhum lugar dá o que ele está querendo para a realização dos seus projetos pessoais. E o propósito é de Deus. Se Deus te colocou ali, Deus tem um propósito, Ele cuida de você. Deus é fiel. Para de vaidade, para de olhar a vida dos outros, o ministério dos outros, estilo de vida dos outros. Às vezes o cara está lá com todo o aparato, com tudo grandioso e perdido, indo para o inferno. E você está dentro de uma vida de luta, de batalha, com dificuldade, mas está cheio do Espírito Santo e Deus está te usando. E quanto mais você sofre, mais Deus derrama a graça. E agora Paulo vai dizer assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação. Olha aqui, irmãos. E em laço. Tentação e laço. Tentação é uma situação que você vive e sai dela fácil. O laço não. Entrou no laço, meu irmão, já era. Você está preso. Tem gente que se envolveu com problemas jurídicos, com tramamóias, com trambiques financeiros. Entrou no laço, meu irmão. Aí a coisa é descoberta, a polícia vem em cima e você agora não pode sair. E como é que fica? Olha o aperto aí, olha o laço aí. O laço é onde você fica preso, varão. Laço é prisão. Laço é enrascada. E tem gente entrando em enrascada no ministério, meu irmão. Lavando dinheiro, driblando os irmãozinhos ofertando e nego metendo na mão mesmo para valer. Para com isso, rapaz. Serve a Deus com amor. Seja honesto. Honre a causa do Senhor e Deus vai te sustentar, Deus não vai deixar faltar. Pastor, o senhor não sabe, eu não gosto de andar a pé. Então vai procurar outro rumo, meu irmão. Porque Jesus andou a pé, malmente quando podia de jumento. Mas se Jesus estivesse aqui, andaria de avião. Jesus anda de avião, Jesus anda de carro, Jesus anda de navio, de barco. Jesus usa tudo que está à sua disposição, mas Jesus não está preso nem roubando o dinheiro da bolsa. Isso é papel de Judas. E o texto prossegue. Ele diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína.
Olha aqui, irmãos. Essas palavras todas aqui devem ser guardadas emblematicamente na porta da nossa casa. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Concupiscências loucas e nocivas. Começa a inventar coisas que Deus não mandou. Comprar coisas que Deus não mandou por causa dos desejos, das paixões carnais. E o texto ainda diz aqui, e eu vou me demorar aqui, porque eu não estou com pressa não, que submergem os homens na perdição e ruína. Irmão, que eu conheço de gente enrolada, gente com trambique com terreno, com carro dos irmãos, carro dos outros, casa dos outros, dívida, pastores. Muitos tiveram que abandonar a igreja, sendo caçados, foragidos, porque senão matavam no altar. Outros tiveram azar e morreram no altar. Mas não morreram porque foi morte natural. Foram assassinados, vingados, por causa de trapaças. Pastores presos por causa de trambique. E isso é muito comum, a gente sabe disso. E eu devo estar falando para maduros na fé. Então, meus irmãos, e se isso desce para o nível das ovelhas, aí é que pega mesmo o negócio. Eita, é a farra do boi. Então que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. E o texto diz submerge. Sabe o que é submergir, meu irmão? É afundar os homens na perdição e ruína. Perde-se tudo, casa, perde-se família, perde-se tudo, meu irmão. Quando você tem essas perdas por causa do nome de Jesus e da honra do nome de Jesus, o Senhor te dá graça, você vive, você enfrenta de boa. Mas quando você perde desonrando ao Senhor, irmão, você está só. Está só. E Paulo prossegue dizendo a Timóteo, porque o amor do dinheiro, Timóteo, é a razão de toda espécie de males. Amor ao dinheiro. Ah, meu irmão, se você puser o coração no dinheiro, você está enrolado. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Sabe o que é traspassar, irmão? Depois de se desviar da fé. Eu não estou dizendo que desviaram da igreja. Desviaram da fé. Estão dentro da igreja. Estão em cima dos altares desviados da fé. E uma espada traspassando a alma, como a espada traspassou a casa de Davi. E essa espada traspassando o corpo causa dores lancinantes. No verso 11, Paulo diz, mas tu, meu amigo, prezado, estimado Timóteo, tu, querido, muitos podem estar fazendo, porém tu, é personalíssimo isso aqui, tu, ó homem de Deus, foge. Eu me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás chamado Foge, Nick, foge. Isso me veio à lembrança agora. Foge destas coisas e segue a justiça. Foge, irmão. O que é fugir, meu irmão? Larga tudo, sai desesperado, sai com pressa, não fica presos a picuinhas, as coisas pequenas. Não larga, foge, fugir, meu irmão. Pense aí, você está no bem bom, alguém lhe dá a notícia dizendo, tá vindo fulano de tal te pegar e tá vindo pesado. Foge. Dá tempo de ficar beijando o rosto de um, de outro, abraçando, despedindo. Dá tempo, irmão? Não dá. Fugir é fugir, meu irmão. É largar tudo e cair fora. E ele está dizendo, foge dessas coisas, desse amor do dinheiro, dessa ideia de querer ficar rico. Você foi chamado para o ministério. Se Deus quisesse fazer de você um empresário poderoso e rico,
Ele teria feito de você um homem poderoso e rico. A alguns Deus tem dado essa capacidade? Sim. Mas vai dar a todos? Não vai dar a todos. Procura se encontrar nisso, para que você não perca o melhor de Deus. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça. O que é seguir a justiça? Faz a coisa certa. Faz o que é correto. Segue a piedade. O que é a piedade, irmão? As coisas santas. Segue a fé. Guarda a fé que você recebeu lá no princípio do Evangelho, no primeiro amor. Guarda e segue a caridade. Ser amoroso. Não deixa de ser amoroso, homem de Deus e mulher de Deus. E tenha paciência, segue a paciência. Ah, pastor, mas eu perdi. Ah, pastor, mas está difícil. Seja paciente, meu irmão. Jesus vai lhe dar vitória. Segue a paciência da fé, a perseverança na fé. E deixa de ser hostil com as pessoas. Seja manso. Deus rejeita, resiste ao soberbo, arrogante, presunçoso. Deus resiste. Deus coloca a mão no peito do soberbo e diz: aqui não. Resistir é isso, fora daqui. E o apóstolo Paulo está dizendo: seja manso, Timóteo. Eu sei, irmãos, que algumas pessoas têm temperamentos difíceis, são coléricas, sanguíneas. Mas Deus nos dá graça. Você pode ser manso com as pessoas, com os velhinhos, com as crianças, os jovens, as pessoas que estão na igreja. Trata bem as pessoas, meu irmão. Deixa de ignorância, deixa de arrogância. Seja simples, seja humilde, seja um pastor amoroso. As pessoas já vêm de muito sofrimento. Você sabe o que elas sofrem nas suas vidas, nas suas casas? É claro que algumas pessoas merecem repreensão e precisam mesmo ser repreendidas. Mas ainda assim precisa ser feito com amor. Porque a gente não gosta que ninguém nos trate mal. O apóstolo Paulo, ele diz: milita a boa milícia da fé. É militância, irmão. Sabe o que é militância? O que as pessoas fazem aí com os partidos políticos, a gente deveria fazer com a fé. O que os islâmicos fazem com a sua fé, a gente deveria, como cristão, fazer com a nossa. Zelar da palavra de Deus. Zelar dos bons costumes. Milita a boa milícia da fé. Fica firme na fé. Combate o bom combate. Guarda a fé. Toma posse da vida eterna. Ai, irmãos, como é detestável encontrar um crente dizendo: eu não sei se eu sou salvo, eu não sei se esse negócio do cristianismo, se isso é verdade mesmo. Eu li um livro de filosofia, eu encontrei fulano num debate ali, agora estou convencido de que nada é tão certo, é tudo relativo. Sai dessa, varão. O homem de Deus não pode tergiversar na sua fé. Tem que ser firme. Toma posse da vida eterna. A vida eterna é real. Que se exploda o resto do mundo. Eu fico com Jesus. Eu creio no Evangelho. E é o Evangelho que eu vou pregar. Quer gostem, quer não gostem. Quem está gostando, coma muito. Quem não está, coma pouco. Mas coma alguma coisa. É assim. Toma posse da vida eterna. Foi desamparado? Jesus está comigo. Foi expulso por alguém que estava com raiva de você, da igreja? Fica firme. A vida eterna não depende de púlpito. Não depende de banco de igreja. Não depende de denominação. Não depende nem de ministério. A vida eterna é o maior bem que o ser humano recebe da parte de Deus, varão. É a última instância, lá no âmago. Não depende de esposa, de filho, de pai, de mãe, de pastor, de padrinho, de mentor. Não precisa de nada. É confiar em Jesus, na sua palavra. Toma posse da vida eterna. E viva o que a vida eterna propõe.
para a qual também foste chamado. Olha, você que é pastor e foi chamado, você recebeu um chamado de Deus. Ficar firme nas convicções do seu chamado. Por que tanta invenção? Por que está inventando tanta coisa nova? É pastor subindo de moto no altar, é pastor descendo de helicóptero, é pastor puxando corda, cabo de aço para descer. O teatro, a pregação virou teatro agora, irmãos. O culto virou teatro, mímica. Quando Jesus chamou a gente para pregar a palavra, prega a palavra, prega a palavra, é falando, é pela palavra pregada. Insiste em ler, exortar, ensinar. Para de teatro, para de invenção. Eu vou subir no altar com limousine que é para mostrar prosperidade. Tomar vergonha na cara, se converter. Jesus não precisou de nada disso. No dia que Jesus foi ovacionado pelo povo, ele foi recebido como rei para cumprir a profecia de Zacarias, que dizia: o teu rei vem montado num filho de jumentinho. Ele passou no corredor, o povo gritando: hosana que vem em nome do Senhor, Maranata, Maranata. E as palmas, e o povo chorando, e celebrando, e sorrindo, recebendo o seu rei. Mas o jumento, que era o melhor transporte da época, os cavalos não estavam em Israel, os cavalos pertenciam aos romanos e aos egípcios, e o profeta diz que os reis não deveriam ir atrás dos cavalos. E agora Jesus está montado no jumentinho e vai até a escadaria do templo. Olha, irmão, o jumentinho vai até a escadaria, fica do lado de fora, viu? Jesus teve que subir a escada, teve que ir a pé. O jumento ficou do lado de fora. Só o cordeiro e as ofertas vivas vão até o altar. Deus disse que não queria cabeça de jumento no altar. Troque, venda, negocie, faça qualquer coisa. Mas permita-me a expressão, irmão, eu sei o que eu estou falando. Essa desgraça desse jumento, não traga para aqui não, porque é rebelde, porque é sisudo demais, teimoso, porque é encrenqueiro. Tira ele da minha presença. E tem pessoas, irmãos, que estão botando um jumento para dentro do santuário, porque eles querem chegar até o altar montado no jumento. O apóstolo Paulo vai dizer: milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Ou seja, o que é isso aqui? O camarada foi chamado por Deus, está militando na sua fé, tomou posse da vida eterna, já dá frutos desse conhecimento da vida eterna, e perante a comunidade ele já deu frutos o bastante para saberem que ele foi chamado por Deus, já foi confirmado, e ele não é um neófito que chegou o dia desse. Ele já tem confissão diante de muitas testemunhas. A igreja sabe, pelos trabalhos, pelo que já cooperou, pelo que já fez, pelo que já pregou, pelo que já ensinou. É maduro, então pode ir para o ministério. Mando-te diante de Deus. Isso aqui é uma ordem, é um mandamento de uma autoridade. E Timóteo está debaixo da autoridade paulina. Acima de tudo, da autoridade de Cristo. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica. O Deus que vivifica todas as coisas. Isso aqui é quase um juramento, irmão. E de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Ou seja, quando Jesus foi preso, quando Jesus foi acossado, quando Jesus foi averiguado, inquirido, ele deu um bom testemunho. Bom testemunho não foi: eu sou filho de Maria, filho de José, eu nasci na Judéia, fui para Galiléia, fui morar lá na praia. Não, Jesus
não fez isso, não. Eu ganhei uma casa na praia e aí fiquei lá pescando. Nada disso, o testemunho não é esse. O testemunho que ele deu foi de ser fiel a Deus até o fim. Esse é o testemunho da boa confissão. Que guardes este mandamento. Olha aqui, Timóteo, eu estou mandando você guardar este mandamento sem mácula. Guardes este mandamento sem mácula e repreensão. Ou seja, cumpre a palavra, para que você não venha macular seu ministério, a palavra, e ser passivo de repreensão. E isso deve ser feito quanto, pastor? Um mês? Um ano? No primeiro ano? Não. Até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu digo isso com temor e tremor, porque lutas vêm na vida da gente que a gente fica meio perdido mesmo. Mas o Senhor, Ele nos traz de volta para o caminho. Por isso Ele manda a gente estar de olho na palavra o tempo inteiro. Verso 15, e já indo para a finalização, Paulo diz: a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado, o único poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isso aqui é uma doxologia dentro desse processo de juramento, de mandamento. Ele está dizendo, olha, até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, essa aparição, a qual, a seu tempo, essa aparição do Senhor, a seu tempo, mostrará o bem-aventurado, que é Cristo, o único poderoso Senhor, é o único, não tem outro. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que tem Ele só, eu amo essa expressão, aquele que tem Ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, que coisa linda, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a luz inacessível, nenhum dos homens viu nem pode ver por sua própria força, ou Deus revela ou não tem, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E ele finaliza aqui. Que coisa linda, irmãos, essa epístola de 1 Timóteo. E agora eu passo para as considerações finais, tendo em vista o fato de você estar compreendendo esse ensinamento. Eu já agradeço a paciência e desculpa a quantidade de vídeos ou de áudios, mas é assim, faz parte do processo. Manda aos ricos deste mundo, verso 17, que não sejam altivos. Você é rico, nasceu numa condição melhor de vida, seja humilde, rapaz. Seja humilde. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. Irmão, tira teu coração da riqueza, irmão. Jesus disse que onde tiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. Não põe o teu coração no que o ladrão rouba, a ferrugem consome e que a traça destrói. Então, não põe teu coração na incerteza das riquezas. Você tem hoje, pode não ter amanhã. Um lance errado, você perde tudo. Mas põe o seu coração em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, desfrutarmos. Olha que coisa linda, irmãos. É a confirmação do que a gente vem falando aqui. Põe seu coração em Deus, porque Deus é quem abençoa, Deus não deixa faltar. Verso 18. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Diga para os ricos fazerem o bem, que eles cresçam e enriqueçam nas boas obras. Reparte o que tem. Repartam de boa mente. Não é repartir com sentimento de arrogância. Eu vou participar, mas meu coração está pedindo para não participar. Abençoado, se teu coração está pedindo para não participar, não participa, porque Deus está vendo o teu coração. Tem que ser com o coração alegre, tem que ser gratuitamente, tem que ser livre,
sabendo o que está fazendo. O culto é racional, abençoado. Isso é culto. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Comunicáveis aqui, irmão, não é conversa por via WhatsApp, nem por telefone, nem por outra coisa, não. Comunicáveis aqui é: pega os teus bens, o teu sapato, das tuas muitas roupas, reparte, distribui. Vê o pastorzinho lá no canto, você que é pastor, sabe de um outro pastor passando necessidade, vai lá e supre, ajuda, ele vai dar graças a Deus pelo bem que você está levando. Você é rico na igreja, abençoa os necessitados, cuida dos doentes. E não precisa ser só da igreja, não. Começa com os domésticos da fé, mas avança para os não cristãos, para que eles possam ver a face de Cristo através das suas boas obras. Então, comunicação aqui é a doação. Verso 19, ele diz que entesoure para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Plantando aqui, colhe lá. Que coisa linda. Em se plantando no reino de Deus, tudo dá, meu irmão. Coisa boa, coisa ruim. Plantou, colhe. E o texto vai dizer... Aliás, eu quero antes dizer algo. Tem uma lei na semeadura que é assim: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Quem não planta nada, colhe. Aí as pessoas comumente dizem nada. Errado. Quem não planta nada, colhe cardos e espinhos. A terra se torna em abrolhos. Esse é o grande ensinamento do Senhor. E vejam, para que possam entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Para que possam alcançar a vida eterna. Investe nisso. Não tenha medo de ser ofertante. Mas eu não estou falando de ofertar apenas para o gasofilácio, não. Ofertar aqui é cuidar de pessoas, irmão. A missão de Paulo no início da sua fé era pegar o jumentinho e levar os donativos para os irmãos foragidos, necessitados, as igrejas necessitadas. E depois ele mesmo, quando começou a pregar, as igrejas cuidavam dele. Quantas pessoas presas, precisando de ajuda, a igreja não faz nada. Quantas pessoas, irmãos, pobres, que não podem educar seus filhos, você tem condições de participar, mudar a vida de alguém, ser significativo para a vida de alguém. Então é essa a proposta, ser cristão é isso. Então é por isso que Deus tem te abençoado. Finalmente Paulo diz a Timóteo: ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. Timóteo, tome cuidado, filho, com o que você reservou, você conservou, guardou do seu aprendizado, do andar com Cristo, na fé, no conhecimento da palavra de Deus. Guarda o bom depósito. Guarda, porque você recebeu profecias, você orou, tem reservas de oração, de intercessão, de vida, de sacrifícios. Tenha horror aos clamores do mundo, clamores vãos de gente tola, estúpida, profanos, e as oposições da falsamente chamada ciência. Cuidado com a ciência, Timóteo. Porque o doutor fulano disse, se ele disse, ele é maior que a palavra de Deus. A ciência agora está relativizando a palavra de Deus. Timóteo, cuidado, que mesmo a ciência é manipulada. Cuidado, que mentalidades sórdidas estão manipulando a ciência para demover você da fé. Não há nada que a ciência venha aferrar que a palavra de Deus já não tenha feito. Não há nada novo debaixo do sol, irmão. O que é já foi, e o que há de ser também já foi. A ciência não é uma ferramenta desprezível, mas ela pode ser manipulada e matar a tua fé.
Então toma cuidado. Razão, ciência e fé caminham juntos. Dá para caminhar de boa, tranquilo, viu? Sem precisar desviar você da sua fé. Eu conheço um amigo, eu tenho um amigo que ele é físico. Um prato cheio para desvios, né? Da ciência. Nada, ele é físico. Doutor em física. É um pastor, pregador da palavra de Deus, professor no seminário teológico, mora na minha cidade. E é um homem de Deus, um cara de um coração extraordinário. Mas é doutor. Na classe dos doutores ele tem uma palavra. Ele é reconhecido. Eu conheço outros que são médicos. Homens das ciências mesmo. Tecnólogos. No entanto, são homens de fé, tementes a Deus. E há muitos pastores se deixando levar por falsas teorias e teses de homens nefastos que não temem ao Senhor. Fiquemos atentos a isso. E Paulo está dizendo: Timóteo, guarda o depósito. Pastor, guarda o bom depósito, varão. Varoa, guarda o bom depósito da sua fé. Eu não estou falando da sua conta no banco não, viu? O bom depósito aqui é quanto à fé. E Paulo diz assim: cuidado com as oposições da falsamente chamada ciência. E ele está chamando a gente à apologética. E ele diz: a qual, professando a alguns, se desviaram da fé. Irmão, é possível desviar da fé? Nossa! Quantos se desviaram da fé porque passaram necessidade? Quantos se desviaram da fé porque ficaram ricos? Quantos se desviaram da fé porque passaram a ter conhecimento? Quantos se desviaram da fé por ignorância? Quantos apostataram da fé porque uma nova doutrina saiu por aí? E eles passaram por cima de tudo que o Espírito Santo lhes deu na busca, na simplicidade, com os irmãozinhos de oração, no tempo que você orava mais, que eu orava mais. Então fica aqui essa palavra, irmão, guarda a fé. E Paulo encerra dizendo: a graça seja contigo, Timóteo. Amém.